no Salmo 139, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16 do Salmo 139. Essa palavra, meus irmãos, essa mensagem é fruto de um debruçar num estudo bíblico que tivemos tempo atrás, e aí adequamos para que a igreja também pudesse ter conhecimento desse tema, que pode ser encarado como um tema polêmico, né? Para a sociedade e até para a igreja, porque nós temos pessoas que pensam diferente. E o meu propósito nessa manhã, quando trago com o tema aborto, uma abordagem bíblica, é de fato me ater à Bíblia, à abordagem bíblica. Não o procurarei, evitarei tratar com outro foco psicológico, jurídico, até porque não são áreas, não é do meu domínio, apenas a gente lê, tem conhecimento. Por ser pastor, precisamos ler, mas não é uma área de meu domínio, então, e não é o objetivo nosso. Porque aqui, quando chegamos a cultuar, nesse momento, nós queremos ter a visão bíblica, a dimensão bíblica em relação a esse tema, não é? Então, aborto, uma abordagem bíblica. E o Salmo 139, os versículos 13 a 16, os irmãos acompanhem a leitura feita, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16 e último: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém. Esse texto, não farei o que nós chamamos em pregação de elucidação, que é um comentário sobre o texto bíblico, porque usaremos posteriormente. Daqui a pouco nos voltaremos para ele, destacando em relação ao tema da mensagem, a alguns aspectos dentro desses versículos que nós lemos. Mas, irmãos, etimologicamente, a palavra aborto, né? E etimologicamente é o sentido da palavra, é a origem da palavra. Vocês que são professores de português, não é, mais versados, com a licença de vocês, mas nós sabemos que a palavra aborto, né, deriva do latim abortus, e ab significa privação, e ortus significa nascimento. Então, privação de nascimento, né, etimologicamente falando. Para especialistas, irmãos, a principal pergunta para entender as divergências sobre o tema no âmbito religioso, no âmbito da fé, vamos dizer assim, é: quando exatamente começaria a vida? Essa é a pergunta. Quando exatamente começaria a vida? E nós sabemos que esse também é, como nós chamamos em teologia bíblica, é um mistério, porque aqui nós não... Já ouvi vários médicos comentando, falando sobre a ciência tem a sua explicação natural, óbvia, como ciência médica, como ciência biológica, mas ainda, irmãos, determinar esse corte temporal é um grande desafio. Mas o que nos interessa, como eu disse nessa manhã, é ver sobre o prisma da Bíblia. E eu trouxe, irmãos, para não dizer todos os textos, apenas deixei um texto de Eclesiastes de lado, não é, porque pelo tempo, a dimensão do tempo, e que não nos prejudicaria nesse entendimento em lidar com esse tema. Então eu trouxe a maioria dos textos que nós temos que estão relacionados ao tema. E percebemos então
que os cristãos pró-aborto, né, que defendem o aborto, porque nós temos, né, e respeitamos a forma, devemos respeitar a forma de pensar, embora discordamos. Eu, particularmente, discordo veementemente, não é? Porque nós temos hoje uma legislação, é claro, e devemos nos ater a ela, mas até mesmo o fato de se legislar, isso não impede de que nós possamos dizer, olha, biblicamente, na nossa fé, a nossa forma de crer, isso aí nós discordamos, não é? Algo que é legal, mas que se torna, dentro da nossa visão, contraditório, como um tema como esse. Mas os cristãos pró-aborto, em relação à Bíblia, argumentam o seguinte: primeiro, a Bíblia não tem um mandamento que diga não abortarás. Esse é um argumento que às vezes tem sido usado. Na Bíblia não está claro, não tem um mandamento lá, não tem nem no Antigo nem no Novo Testamento dizendo não abortarás. Como não tem, eu diria, agora sou eu falando, e a contra-argumentando, não fumarás, não é? E tantos outros nãos que nós sabemos que o ser humano pratica e o cristão está susceptível, e que a Bíblia não se preocupou em trazer o detalhe, mas a essência da situação. Os princípios estão inseridos na Bíblia. Então, esse argumento aqui, ele é falho, ele não se sustenta. Segundo, a questão do aborto não é um tema bíblico e não pode ser utilizado para balizar a criminalização do aborto. Então, o segundo argumento é que não é um tema bíblico e por isso não pode ser uma baliza, não, um norte para a criminalização do aborto. Segundo, Bíblia não é Constituição, e de fato não é. Nós temos uma carta magna em nosso país, a Constituição. E a Bíblia para nós é regra de fé e prática, mas ela, de fato, aqui eles estão certos, não é Constituição e de fato não é. Mas o que temos na Bíblia, os princípios bíblicos, esse a igreja deve se ater, com o risco de ela estar fadada, abraça, defende, mas não cumpre. Ou seja, nós cremos, mas não praticamos. E um último argumento que nós trazemos é que o Estado é laico, isso a gente tem ouvido muito, não é? O Estado é laico e deve acolher a liberdade religiosa como direito fundamental, mas não é conduzido por nenhum dos valores de fé que o compõem, não é? De fato, o Estado deve ser laico. Embora nós temos em toda a história, não é, do nosso Brasil a primazia, não é, de uma religião chamada dominante e que respeitamos o curso da história, não é? Até porque não temos como mudá-la, aquilo que já passou, mas sabemos também que esse próprio Estado, ele é composto, não é? Enquanto tem os seus entes, não é? Composto de pessoas que professam fé, que professam crença, não é? Esses são argumentos, irmãos, que são trazidos e eu os trago para os irmãos terem uma dimensão daquilo que está sendo colocado dentro da discussão do tema, voltado mais precisamente em relação à fé. E vamos ao que nos interessa de fato, que é a questão bíblica. O que é que os textos bíblicos falam desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, que nós podemos trazer para esse tema. Lá em Êxodo 21, versículos 22 e 23, isso aqui nós estamos dentro já de uma legislação em Israel, o povo estava ali em peregrinação à terra prometida, e as leis, tanto é que tem um livro, Levíticos, não é? Que é cheio de leis, e é normal que isso ocorresse dentro das circunstâncias, né? Dentro do contexto social e político até, que Israel se encontrava. Então, o texto diz o seguinte: se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem.
Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Então, lá na Antiga Aliança, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós temos essa normatização. É claro que aqui, só para trazer no intuito do que é que dizia lá em relação a Israel e no Antigo Testamento. Então, se houvesse uma discussão que culminasse numa briga e fosse alvejada uma mulher grávida, se o dano não fosse maior, e o dano maior aqui, os comentaristas bíblicos dizem que não chegasse ela à morte, abortasse, mas ela não morresse, isso aí seria fruto da indenização. Mas se aquela mulher, além de abortar, ela também perdesse a sua vida, o texto que os irmãos leram é verdade, é isso aí que acontecia lá, viu? Vida por vida, ou seja, aquele que alvejou, aquele que alcançou, que provocou dano, que veio a óbito, como diz, aquela mulher, aquela vida daquele homem, elas também seria tirada, ele seria morto. Não era brincadeira, não. Então, isso na Antiga Aliança. E nós vamos ao texto de Juízes, não é? O livro de Juízes, aqui, lembrando aos que não são tão afeitos à leitura bíblica, e que estão hoje, ou vão ver esse vídeo, que não são crentes, Juízes já um período posterior. Aqui nós temos já um momento onde homens e mulheres também são levantados para poderem fazer liderança de Israel, num tempo conturbado, né? Um tempo de muita aflição para o povo, mas também de grande livramento. Juízes 13:5 diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Temos aqui o nascimento de um desses juízes, onde fiz questão aí de sublinhar, desde o ventre. É dito aos pais desse menino, dessa criança, de que desde o ventre, ali, ele já seria consagrado. O nazireado era algo típico de Israel, embora não amplo, né? Porque eram crianças que eram escolhidas e se tinha todo um ritual de pacto, né, em relação àquela criança, de não cortar cabelo. Então, nós percebemos aqui no nascimento de Sansão essa presença desse olhar de Deus, mais do que propósito de Deus, sim, mas o olhar de Deus para a criança que está no ventre, já como uma vida. E percebemos no Salmo 127:3, o salmista diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. É claro que aqui nós temos também, na Antiga Aliança, essa expressão fruto do ventre, não é, em relação aos filhos, é uma linguagem metafórica, é uma expressão que nós podemos chamar de idiomática, ela traz, no bojo dela, uma expressão que é própria desse tempo aqui, ou desse texto como poético, né, o fruto do ventre. Mas, irmãos, aqui nós temos a expressão de que desde lá da vida intrauterina, Deus já percebe também aquele embrião e entende como um ser humano, como uma vida. E nós vamos andando e vamos então para o salmo que lemos no início dessa pregação, que é o Salmo 139, 13 a 16. Quero só destacar os versículos 15 e 16, como sublinhei aí. O salmista diz: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. E no 16 ele diz: os teus olhos viram o meu embrião. Irmãos, aqui, mais do que poesia, repito, porque o livro de Salmos é encarado, né, tido como um livro poético, mas nós temos aqui a dimensão da vida intrauterina como
uma vida de fato. E percebemos um pouco mais adiante em Isaías 49:1 e Jeremias 1:5, esses dois textos. Isaías 49:1, os profetas, eles levantam com esse discurso, com essa palavra: ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Então aqui o profeta Isaías, colocando diante de Israel o seu chamamento, e isso lá desde o ventre materno. É possível que alguém contra-argumente, dizendo que nós estamos diante de situações pontuais, de casos específicos. Mas, irmãos, devemos entender, sim, de que nada na Bíblia acontece em vão. Nós devemos respeitar texto e contexto, mas aqui também nós temos a visão bíblica, a visão teológica de vida, inclusive, não é em vão que se coloca de que Deus já sabia e já sabe. Essa questão do livro é simbólica, os irmãos sabem muito bem. A ideia de Deus ter um livro e contabilizando nossos dias é para dizer que Ele sabe os dias que viveremos aqui. Ele nos conhece, né? A dimensão onisciente, soberana dEle, faz com que a nossa vida seja um livro aberto diante dEle. Não há nada escondido. Ele nos conhece antes mesmo de nós virmos a existir. E em Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui, o próprio Jeremias falando daquilo que ele percebeu de Deus, dizendo a ele. Ou seja, Jeremias, você é escolhido meu, você está sendo gerado, e eu estou vendo isso, eu estou colocando isso para que você seja profeta às nações. Então, essas dimensões, irmãos, essas leituras do Antigo Testamento, nos faz ver que, quando se trata de vida, a questão é muito séria. Nós temos aqui a leitura da vida intrauterina como a vida em potencial e que deve ser respeitada. E nós vamos adiante, então, para agora o Novo Testamento, texto de Lucas, capítulo 1, versículo 15, e Gálatas 1:15, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Uma vida escolhida, podemos sim, como falei, percebermos algo pontual, específico de Deus, escolhendo gente com propósito para cumprir uma missão, segundo os propósitos de Deus. Mas, irmãos, isso não passa em vão. Aqui nós temos princípios também no meio da história. Então, desde o ventre materno, alguém sendo escolhido, alguém sendo observado como vida humana. Gálatas 1:15 diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Agora o apóstolo Paulo, nesse texto de Gálatas, diz que, embora foi perseguidor da igreja de Cristo, foi seguidor do judaísmo à risca, ele mesmo disse que um dos melhores da sua turma, possivelmente criado aos pés de Gamaliel, como diz, mas Deus o separou desde o ventre materno e o chamou por sua graça. Irmãos, nós percebemos então, nesses textos, biblicamente, a visão de que aquele que se encontra no ventre materno, com as funções, e aqui prometi e vou cumprir, em não me ater às questões biológicas, mas nós sabemos que órgãos já são criados desde as primeiras semanas, os primeiros meses de gestação.
E o que nós temos de visão bíblica em relação ao aborto, diz claramente que nós devemos olhar a vida intrauterina como vida humana. Percebemos então algumas considerações finais em relação a esse tema, e nós as trazemos nessa manhã. Nos primeiros documentos da igreja cristã, irmãos, o Didaquê, nós temos ensinamentos de defesa da vida intrauterina. Sei sim, um parênteses rápido aqui, mas vou fechar logo. O que está em processo no Supremo Tribunal Federal, em relação à 8ª semana de gestação, isso deve ser encarado do ponto de vista jurídico, mas nós também temos aquilo que nós temos do ponto de vista bíblico como defesa. E percebemos que lá no Didaquê, que é um dos primeiros documentos usados pela igreja cristã, no capítulo 2:2, diz: não mate a criança no seio de sua mãe e nem depois que ela tenha nascido. A ideia de seio aqui não é uma criança que veio ao mundo, embora pode ser encarado dessa forma, a expressão nossa na nossa língua pode ser usada dessa forma, mas aqui desde o ventre materno. E se nossa civilização, irmãos, se hoje nós acordamos, ainda que tardiamente, digo eu, para questões ambientais e esforços são feitos para a defesa de animais e florestas em extinção, quanto mais a espécie humana merece dignidade e proteção. Hoje, os irmãos, os que não sabem, fiquem sabendo que se você atentar, vamos dizer assim, contra alguns animais, ou também quanto à fauna e flora, e houver regulamento em relação a esses animais e em relação à flora, você responderá juridicamente, você será penalizado. E ainda mais, irmãos, em relação à vida intrauterina. Como é que nós, no tempo de hoje, podemos ouvir defesa e que se faça? Porque nós sabemos a importância de fauna e flora. Que se faça de animais em extinção, da floresta. Mas como nós vamos ver, assistir, de braços cruzados, muitas vezes, a defesa aberta, declarada, veemente, em relação a o que é o material, e em relação à vida, muitas vezes se criam argumentos que são falaciosos. E nós percebemos então, irmãos, em consideração final, de que a Bíblia ressalta o valor da vida humana. A Bíblia ressalta o valor da vida humana. E até nos admira. Não vou citar nomes daqui, porque nós não estamos aqui para isso. Mas até nós lamentamos líderes religiosos, evangélicos, isso está na internet aberto, defendendo o aborto, e com os argumentos pueris em relação à ligação da pobreza, da miséria, que aquela criança pode ser criada. E nós sabemos, infelizmente, que tem uma geração que ela nasceu nas ruas, ela não teve berço, ela não teve enxoval, ela nasceu nas calçadas, e ela está sendo criada nas calçadas, na rua. Nós sabemos disso. E é com pesar que nós percebemos isso. Mas nós sabemos, irmãos, que isso não é argumento para que se provoque é forte o que eu vou dizer, mas é isso mesmo que nós entendemos. Eu, particularmente, um assassinato. É um assassinato. Quantos, diante de uma situação que foi colocada de aborto, e aqui preciso dizer que, é claro, tem situações que compete à pessoa.
Se corre risco à vida da mulher, aquela gestação, os advogados que estão aqui me corrijam, não é? É dado direito a ela. É dado direito a ela de escolha. A grande maioria que nós temos na história, nós percebemos que, embora temos o caso de estupros, que é algo doloroso, você imagina uma situação como essa? Mas até em casos como esse, irmãos, porque nós temos, não é longe não, é aqui perto. Aqui, eu conheço, inclusive gente que lida com a pregação da palavra. Hoje é uma missionária em potencial, uma pastora, uma bênção, e o menino uma bênção na vida dela. Eu não quero aqui dizer o que é que a pessoa deve fazer, porque essa é uma decisão pessoal, e que a lei garante, não é isso? A lei dá um amparo em situações pontuais. Mas nós percebemos pela história, isso está registrado também, de que mães que decidiram em ter, diz, não quero meu filho, eu quero a criança. E esses meninos, esse filho, essa filha, né, foram bênçãos na vida da pessoa. E aqui preciso também constar que, lá na frente, algumas que decidiram, não apenas nos casos de estupro ou violência, enfim, mas por causa de uma questão familiar. O que é que vão dizer? Minha filha está grávida. Não é? O que é que vão falar? Não, tem que abortar. Os que assim fizeram, depois lá na frente, nós temos relatos de profundo pesar, arrependimento e também até de transtornos mentais em relação a isso. Não estou dizendo que isso é regra geral para todos, não. Mas nós temos relatos de que os que assim não agiram assim, em algum momento também tiveram as sequelas dessa decisão. Nós temos hoje, irmãos, jogadores, desportistas, músicos, que deixaram um legado para a história. Nós temos líderes, gente, ser humano, que hoje... E qual é a família que às vezes não tem um relato como esse? Qual é a família que não tem? E disse, não, nós vamos permanecer. Permanecer, porque mais do que o nome da família, mais do que a vergonha, meus queridos, está a vida humana. É preservar a vida humana. E essas pessoas que ficaram, que permaneceram, são um testemunho claro da misericórdia e da graça de Deus. Então, a Bíblia ressalta o valor da vida humana. E por último, a Bíblia entende a vida intrauterina como vida humana. Entende como vida humana. Então, quero deixar essa palavra nessa manhã à igreja, porque assim, não é o fórum para nós nos debruçarmos. Esse, quem sabe, é um ponto, é um momento para que em fóruns específicos, família, os jovens, não é? Os que estão casando agora, nós possamos, em fóruns específicos, mergulhar mais nessa discussão, inclusive entendendo que tem gente entre nós que pode pensar diferente. E uma das coisas boas de ser batista é isso. Mas em relação à Bíblia, eu gostaria de deixar claro para a igreja o meu posicionamento. E a gente prega aquilo que crê e deve pregar aquilo que nós percebemos na Bíblia. A dimensão, o ensino, o princípio lá escancarado em relação às Escrituras. Não ao aborto. Não. Nós defendemos a vida. Nós defendemos a vida. Que Deus, com a sua graça, possa fazer com que essa mensagem ela venha, de alguma maneira, não é, despertar em nós, não é, o fomentar, e o analisar e o ver como a Bíblia trata assunto como este. Eu quero orar com a igreja. Senhor Deus, nessa manhã, quando trazemos esse tema, e cremos que orientado pelo Senhor, porque senão eu nem estaria aqui falando. Nós sabemos, ó Deus, da importância do tema. E até sim, entendemos a polêmica
as discussões advindas do tema. Mas, Senhor, quando percebemos nas Escrituras aquilo que está não escondido nas entrelinhas, mas está claro, nós, ó Deus, defendemos aquilo que lemos e cremos. Pai bendito, abençoa esta igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus, que nós possamos, além da fé que é importante, nós nos posicionarmos nos momentos cruciantes e decisivos da nossa história, da nossa vida enquanto nação. Nós, ó Deus, te pedimos força para que possamos deixar como voz profética aquilo que nós percebemos claramente nas Escrituras. Dá-nos a graça, Senhor, de que façamos isso com sabedoria, com prudência e em amor, como é requerido de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.